Ser ativista no mundo digital não é uma coisa nova, mas a verdade é que as redes sociais têm tido um papel cada vez mais relevante quando se trata de manifestação política, sobretudo em tempos de pandemia e isolamento social. Com elas é possível disseminar ideias, fortalecer causas, compartilhar informações, dentre outras infinitas possibilidades. Mas qual o real impacto dessa atuação nas redes no mundo real? São milhares de postagens, áudios, stories, links e outros tipos de conteúdos publicados nesses espaços todos os dias. Nos últimos anos, grandes atos e manifestações de rua foram organizados a partir da internet, por exemplo. Agora, com a pandemia, muitos de nós se perguntaram se é mesmo possível se manifestar politicamente sem sair de casa. Compartilhar uma hashtag, um story, faz alguma diferença? Eu sou Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do IB. E eu sou Amanda Hatzira, estudiosa de temas políticos e judaicos, e hoje temos dois convidados. O Creomar de Souza, que é analista político, fundador da consultoria Dharma e professor convidado da Fundação Dom Cabral. E a Júlia Pires, que é especialista em mídias sociais, formada em relações públicas pela Casper Libero. Sejam muito bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu acho que esse tema é um tema bastante interessante, vocês com a bagagem de vocês vão poder contribuir muito para a nossa conversa de hoje. Sejam bem-vindos. Então, para começar, eu queria saber um pouco da visão de vocês dois, de cada um de vocês. A Júlia pode começar, se sentir à vontade, sobre como vocês definem o que é ativismo digital, o que é o cyberativismo também, né? Tem algumas denominações para essa atuação mais política nas redes sociais, no mundo da internet, no mundo digital. Começando por você, Júlia, como que você define esse tipo de atuação? Bom, gente, primeiro, obrigada aí pelo convite. Eu acho que esse é um tema super relevante, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo de pandemia digital, que as pessoas estão se concentrando tanto para receber informação quanto para se comunicar pelas redes sociais, né? Eu acho que quando a gente fala um pouquinho aí de ativismo digital, a gente tem três grandes caminhos, né, que eu acredito que são importantes para a gente analisar. Isso não vem só da pandemia, tá? Isso já vem há alguns anos. Eu acho que primeiro ele é o uso das redes sociais como um canal de comunicação dos próprios políticos. Dois ali, né? As redes sociais como um local para as pessoas, vamos bem entre parênteses, militarem, usarem ali aqueles espaços para um ativismo digital, uma militância mesmo. E terceiro, o posicionamento político por si só nas redes sociais, né? Então, eu vejo principalmente grandes movimentos ganhando força nas redes sociais. Então, quando a gente teve ali o Jair Bolsonaro sendo eleito em 2018, o ninguém solta a mão de ninguém, eu acho que, pelo menos, é um dos grandes movimentos que surgiram, o ele não. Então, eu acho que as pessoas têm usado bastante ali para se posicionar mesmo. E aí tem um outro ponto, né? Quem não se posiciona está em cima do muro, essa pessoa é mais por um lado, mais para o outro. Então eu vejo que cada vez mais a gente vê esses três grandes caminhos aí pelas redes sociais para o ativismo. E você, Creomar? Bom, primeiro agradecer você, Amanda, a Ana, pelo convite, agradecer a Júlia, com quem eu divido aqui esse espaço. Muito feliz de poder bater esse papo com vocês. Bom, eu creio que a Júlia foi perfeita em termos de definições, então eu já tenho um problema a partir daí, né? Como você adere a alguém que já cobriu todo o escopo daquilo que seria o conceito, né? Mas aproveitando então os conceitos que a Júlia trouxe, que foram muito bem amarrados, eu vou puxar um pouquinho para um outro lado, que é o impacto desse ativismo, uma vez que a definição já está dada, e eu concordo com ela, que seria o impacto desse ativismo nas dinâmicas políticas cotidianas. E aí eu creio que a gente passa por algumas ondas, né? E eu creio que a primeira dessas ondas vem lá no início dos 2000, quando o Obama consegue a primeira vitória eleitoral dele, a primeira campanha que massivamente consegue usar a internet, redes sociais, Twitter. E aquele primeiro momento cria uma percepção, ao meu olhar, de que o debate estava resolvido e que a internet sempre seria uma força para o bem em termos de construção de democracia. Muito derivado daquele discurso muito idealista e daquela onda progressista que acontece com Obama nos Estados Unidos e vai varrendo outras partes do hemisfério ocidental, por assim dizer. O ponto é que a internet, como espaço não regulado, e eu nem quero entrar na discussão aqui se espaço deve ser regulado ou não, abre espaço para que você tenha dinâmicas, né? E a dinâmica que eu acho que é muito interessante é que você tem uma primeira onda que é tomada por esses progressistas, em algum sentido que a gente pode dizer que é
o momento dos blogueiros. No Brasil, em específico, você vai ter muitos blogueiros progressistas vendendo essa ideia de progressista, com uma relação muito carnal com os governos que ocupavam o poder naquele momento. E, em algum ponto, você tem uma troca, né? E essa troca eu acho que é bem interessante para falar desse ativismo digital e ativismo nas redes, porque eu fui uma testemunha ocular da história nessa troca. E eu acho que o momento dessa troca é aquela passagem ali do plebiscito do Brexit, que eu estava na Europa, e depois a eleição do Trump em 2016, em que eu estava nos Estados Unidos observando a eleição também. E ali a gente tem uma mudança, e eu acho que essa mudança é muito importante, porque se percebe que mais importante do que você levantar a bandeira e essa bandeira ter, em algum sentido, um respaldo da realidade, é que essa bandeira esteja baseada em uma espécie de confronto, e esse confronto nem precisa ter um dado real, ela pode ser um fruto da imaginação do fulano que escreve lá, a Júlia torce para o Palmeiras. Eu nem sei se a Júlia gosta de futebol, mas isso importa menos do que a Júlia gostar de torcer para o futebol, não. Você cria um engajamento, você cria cliques, e essa lógica do fale bem ou fale mal, mas fale de mim, gera uma captura de minutagem que coloca muitos políticos numa posição de conforto. Isso vai acontecer com Boris Johnson no Reino Unido, isso vai acontecer com Trump nos Estados Unidos, isso vai acontecer com Bolsonaro no Brasil, isso acontece com Duterte nas Filipinas, né? Isso vai acontecer com Orbán na Hungria, que eu preciso sobrecarregar as redes com o meu próprio nome. E ao sobrecarregar a rede com o meu próprio nome, eu tenho a captura de todo o fluxo de dados, a captura de toda a minutagem, e isso me coloca numa posição de vanguarda. E aí, dessa segunda onda, eu não tenho claro ainda, e eu vou querer ouvir mais de vocês todas, e da Júlia também, eu não sei se a gente está numa transição para uma terceira onda nesse exato momento, que está muito vinculada ao impacto da pandemia na vida real, e o fato de que a pandemia é um muro, é um rolo compressor da realidade sobre narrativas falsas, né? No caso específico do Brasil, isso é muito claro, né? E eu não sei ainda mensurar, falo isso muito honestamente, eu não sei ainda mensurar o impacto disso no processo eleitoral do ano que vem, mas eu consigo visualizar o impacto disso na democracia como um todo, né? E nesse exato momento, em países como o Brasil, a forma como o debate tem se colocado na internet, a gente teve uma primeira impressão de que a democracia estava sendo consumida por esse debate na internet, e hoje eu vejo que as instituições estão sendo consumidas de um ponto de vista político, mas é na internet que você começa a ter um renascimento do debate democrático, um renascimento da necessidade de reflexão de opções via esse ativismo na internet que a Júlia muito bem conceituou na primeira fala dela. É interessante falar sobre esse tema hoje, porque não só é um tema político, mas é um tema comportamental, né? Agora, nos últimos dias, até para contextualizar vocês de onde a gente decidiu falar sobre esse tema no podcast essa semana. Durante a crise aí entre Israel e Palestina, algumas semanas atrás, um mês atrás, a gente viu muita gente tomando as redes para falar sobre o conflito. Então, muitas mensagens erradas de ambos os lados, vou colocar erradas mesmo, porque eu acho que é a palavra que a gente precisa usar aqui. Muitas mensagens antissemitas, muito grosseiras em relação ao Estado de Israel. E também do lado palestino, do lado judaico, né, falando sobre a Palestina, uma falta de empatia e uma falta de entendimento do conflito, onde eu vi pessoas simplesmente colocando uma bandeira de Israel para provar algum ponto em meio a tantos comentários na rede. A gente viu muitos desses casos e a gente ficou muito chocada, né, Amanda? Acho que se tem uma coisa que a gente conversou muito no mês passado foi essa dificuldade da comunicação. Uhum. E então a gente viu as pessoas tomando os lados pelas redes sociais, mesmo sem saber com profundidade sobre o que elas estavam falando. Acho que a gente se beneficiou muito aqui no podcast, quando a gente foi falar sobre conflito aqui, alguns episódios atrás, a gente teve um número muito alto de reproduções aqui no podcast. Até queria agradecer os nossos ouvintes, que venham sempre, porque realmente estava faltando muita profundidade em relação ao tema. A gente, só complementando, a gente vê falta de profundidade na própria academia, no mundo acadêmico, né? Então, você imagina o que acontece nas redes sociais, que é um espaço, assim, em que muitas pessoas, para
se colocarem, né, encontram voz ali, pessoas de todos os lugares possíveis, a profundidade é a profundidade de uma poça, assim. Então, foi uma coisa, assim, estarrecedora e super bizarra. E sempre que estoura o conflito, né, de tempos em tempos, infelizmente é uma coisa que a gente acompanha acontecer sempre. A gente tem visto recentemente essas manifestações de ódio, né, e desinformação, enfim, mas continua mal. E aí a pergunta é a seguinte, tá, gente? Vocês acham que a internet também propicia um efeito manada de algumas causas? Vocês acham que as redes sociais têm força nesse sentido? Como é que fica isso? Vou começar pela Júlia. Bom, primeiro o Creomar trouxe exemplos muito belos, assim, de tudo que a gente vem vivendo. E, Ana, você trouxe uma palavra, assim, muito chave, que é o efeito manada. A gente está vendo muito isso acontecer. Já vou responder a sua pergunta especificamente, mas até só para exemplificar um pouco mais, a gente viu muito isso, e acho que os brasileiros, no geral, com a Juliette no Big Brother. A Juliette é um exemplo muito grande de como esse efeito manada aconteceu há pouco tempo. Aqui ele está falando de 2 meses atrás, no máximo, né? Então, acho que é algo que a gente vem resgatando bastante, e aí tem um lado muito negativo mesmo, né, disso, que as pessoas passarem informações para frente sem necessariamente saber de onde essa informação, a informação por si só, não tem conhecimento por trás nenhum, e aí vai disseminando, e a internet ganha uma atração muito grande, né? Então, acho que um outro movimento que a gente teve no ano passado foi o Black Lives Matter, que também muitas pessoas se associaram ali dessa manifestação, desse movimento, sem necessariamente saber o porquê, sem necessariamente estar agarrado a essa bandeira, a essa causa. Então, simplesmente porque, vamos postar um quadrado preto no Instagram. É importante para a gente se posicionar. É importante por quê? O que você está fazendo para agregar as outras pessoas para isso, né? O que você está trazendo ali de informação? Ou você só vai postar um quadrado preto porque tá todo mundo ali no seu feed postando, né? Eu tive uma professora na faculdade, ela é pós-doutoranda em interfaces sociais, em relações públicas, a Carolina Terra, que ela lançou um livro no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, que ela fala muito isso, né? Pessoas são marcas e marcas são pessoas hoje em dia. Então, eu acho que além do efeito manada de pessoas físicas, então a Júlia ir lá se posicionar, a Ana ir lá se posicionar, a gente tem muitas marcas também querendo entrar do tipo, precisamos postar o quadradinho preto porque precisamos ser Black Lives Matter. Por que você precisa ser, né? Então, voltando ali, o que a empresa está fazendo diferente? O que a Ana, a Júlia está fazendo diferente? Eu vi também, a minha bolha social não lida muito sobre esse tipo de disputa, esse tipo de assunto sobre Palestina, mas foi algo que surgiu até na minha bolha, então é interessante, porque estava todo mundo falando sobre, e de novo, não era realmente um conteúdo informacional, era um conteúdo para gerar clique, era um conteúdo para gerar lead, porque estava todo mundo falando, você tem que ir ali nos trend topics, né? O que está rolando, o que eu tenho que falar, não posso ficar de fora. E aí tem um outro ponto muito importante também, que é o FOMO, né? Você tem um medo de ficar por fora. Cara, como que eu não vou falar sobre a disputa que está acontecendo na Palestina? Está todo mundo falando sobre isso, está todo mundo falando sobre Black Lives Matter. Então, eu não posso ficar por fora disso, eu vou ficar para trás. E aí, enfim, né, não tem uma estratégia muito também, né, do lado agora é um pouco mais de comunicação, de relações públicas. Qual que é a sua estratégia? O que você vai falar no final do dia, né? Não adianta você fazer um discurso falso ali, né, um discurso vazio, falar só por falar. E aí tem essa repercussão, né? Eu acho que a gente está vendo também outro efeito muito grande, que são os jovens, que hoje já são adultos, que cresceram com a internet, né? Eu acho que esse outro ponto também que fomenta cada vez mais esse tipo de efeito manada, né? Tem, por exemplo, meu próprio irmão. Meu irmão nasceu já com a internet. Meu irmão não viu nem MSN. Meu irmão já nasceu direto no Facebook, sabe? Então, são pessoas que já nascem, já vão criando ali todo o perfil dela, a personalidade delas, os interesses, a opinião pública delas com a internet, né? Então, eu acho que
Tem, obviamente, o lado positivo, tem os efeitos manadas ali que a gente pode trazer como positivo. Então, o desafio da Ela, eu não lembro em que ano foi, mas era aquele Ice Bucket Challenge, que todo mundo jogava o gelo para fazer o conhecimento ali da doença. Cara, eu acho que esse tipo de coisa, no final do dia, ainda é positivo, porque as pessoas conhecem um pouco mais, mas também tem o lado negativo, né? Eu só queria aproveitar o gancho, achei super bem colocado o que você trouxe, Júlia, é super pertinente, e queria também ouvir do Criomar, né, você lembrou aí o exemplo do Black Lives Matter, que foi uma onda, né, gigantesca, não só nas ruas, mas na internet também, foi uma coisa que marcou, né, a hashtag, aquela coisa do quadrado lá, que as pessoas estavam postando, e esses dias, recentemente, enfim, a gente, infelizmente, teve o assassinato, né, daquela jovem Kathleen pela polícia, e muita gente também compartilhou a imagem dela, né, e eu e muitas pessoas, né, eu particularmente fiquei muito... E como mãe também fiquei muito, assim, incomodada com a exposição da imagem daquela mulher, né, daquela menina, da família dela. E eu vi uma análise muito interessante no Instagram mesmo, da Gabriela Moura, que falava sobre, dentro desse contexto que você trouxe, Júlia, sobre a pornografia da dor, que é essa coisa, né, de quando você chega a essa saturação, né? Você compartilha tanto a imagem, aí você vê o assassinato de uma criança negra também no Rio de Janeiro e compartilha lá a poça de sangue, né? Ou Essa mesmo coisa, esse com o drama. George Floyd, né? Ou Exatamente, mesmo com o vídeo Floyd. sendo reproduzido ali, dele sendo assassinado e as pessoas assistindo loucamente. Qual que é o efeito disso, né? Tipo, você quer se sentir melhor com você mesmo? Tipo, fiz minha parte aqui, compartilhei esse vídeo, a foto da moça grávida que foi assassinada. Então, eu sou uma pessoa não negra, eu preciso fazer isso para sentir que eu estou fazendo alguma coisa, né, na luta, para a luta antirracista, enfim, para não mostrar que eu concordo com isso. Mas aí acaba virando isso, né? Tipo, é um espetáculo, né? Esse conceito de pornografia da dor eu não conhecia muito, eu vi na análise dessa moça, eu achei que fez muito sentido, assim, contemplou esse incômodo que eu estava sentindo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Criomar, e dizer também, né, se existe algum lado positivo, se isso realmente traz visibilidade para essas causas, se dá para medir esse impacto. Você disse que, né, não, era difícil, né, medir, mas qual que é o impacto positivo também dentro de tudo isso? Queria que você desse um panorama, assim, geral. Amanda, obrigado pela reflexão e pelo conceito novo, né, de pornografia da dor, que eu não conhecia. Eu creio que tem uma questão muito, muito importante quando a gente está falando dessa questão do efeito manada e de como as pessoas assumem causas e descartam causas de maneira muito rápida, né? É porque você tem uma espécie de... na busca de um melhor termo, vamos falar que os algoritmos criam tendência, né, para não correr o risco aqui de usar um termo muito pejorativo e as pessoas ficarem irritadas depois. Então, assim, os algoritmos criam tendências, né? Essa é a grande questão. E ao criarem tendências, essas tendências alimentam aquilo que é a indústria de personalidades das redes sociais. A Júlia deu um exemplo perfeito, que é a Juliette, mas pode ser qualquer outro exemplo. Você tem, por exemplo, a Anitta, que é um fenômeno das redes sociais, né? Que consegue vencer os embates com uma velocidade muito rápida. E cada um desses grandes criadores de tendências que vão alimentando os algoritmos vão dando rumo para a navegação do debate público. E aí me parece que tem um problema, e aqui eu não quero parecer saudosista ou trabalhar com a ideia anacrônica de que no passado era melhor, tá? Mas um elemento muito importante da forma como os debates têm se dado nessa lógica de efeito manada, a meu ver, é que os debates nascem, crescem e morrem na velocidade de um frame. O debate começou, está todo mundo falando daquilo, todo mundo se importa, você vai ver o vídeo de alguém chorando sobre aquilo. Eu não vou entrar no mérito se a pessoa está sendo sincera ou não, mas aí 24 horas depois aquilo inexiste e as pessoas estão falando de outras causas. E isso é um elemento muito importante porque me parece, de um ponto de vista filosófico mesmo, que a gente tem um grande paradoxo que é, nós nunca interagimos tanto uns com os outros, mas nunca nos sentimos tão sozinhos quanto no mundo de hoje, né? E essa percepção de solidão se agrava com o quadro da Covid-19,
que é uma doença dessocializante, né? Assim, infelizmente, à medida que o país engatinha na lógica de vacinação, a doença obriga você a ter menos interação social. E isso joga todo mundo para dentro do mundo virtual, joga todo mundo para dentro das plataformas, e você vai vivendo de manada em manada. E aí, se eu cometer algum equívoco no uso dos conceitos aí, Júlia, você me corrige, tá? Mas assim, a gente vai migrando de uma manada para outra, na ideia de que você tem que estar por dentro daquilo que seria o hype, né? O fluxo das informações, você tem que estar falando do que todo mundo está falando, porque até para que você apareça na timeline de alguém, você tem que estar falando do que todos estão falando, né? E você tem que ser, em algum sentido, polêmico. Então, assim, se você... As redes sociais, pelo próprio fluxo como elas se constroem hoje, elas não dão um grande espaço de vocalização para moderação, para parcimônia, para o bom senso, né? E isso em alguns... Por quê? Isso não atrai clique, isso não ativa o algoritmo, isso não faz as pessoas migrarem. Então, o debate fica cada vez mais infodêmico, e à medida que ele é sobrecarregado de informações, ele é cada vez menos debate, cada vez mais gritaria. E aí, no meio desse efeito, desse segmento de efeitos manadas, eu creio que quem perde é a sociedade como um todo, porque o debate público vai se perdendo no caminho, né? Vai apodrecendo ou vai se degradando numa velocidade muito alta. E aí o que poderia ser um diálogo muito bem posto, muito bem colocado, vira um grito de cá, grito de lá. E aí isso tem um impacto, só para fechar, que eu acho muito importante, que é as pessoas param de se reconhecer como pessoas. Elas passam a se reconhecer como uma espécie de um avatar que você pode xingar, você pode ofender, você pode falar, e isso não dá em nada, né? Eu creio que esse me parece ser o aspecto daquilo que mais me chama a atenção nessa conferência. Com certeza, e eu acho que aqui no Brasil a gente está ainda engatinhando a passinhos de formiga quando se trata de legislação vigente para redes sociais. Então a gente ainda está muito longe de ter um livro de regras a se seguir dentro da internet, né? Mesmo o Facebook ainda está patinando sobre como fazer isso, né? Então, o Facebook acabou criando uma Suprema Corte do Facebook para julgar certos dados dentro do Facebook, principalmente em questão a toda a organização da invasão do Capitólio no início do ano. E mesmo a Suprema Corte do Facebook, que teoricamente está à margem do Facebook, é um terceiro do Facebook, eles também não conseguiram escolher qual era a resposta certa e mandaram de volta essa decisão para o Facebook, né? E muito disso vem com as questões que a gente discutiu mais lá no final do ano, né? Que foi bloquear o Trump do Twitter, bloquear o Trump do Facebook e falar que ele não pode mais voltar. De fato, quem pode banir pessoas das redes sociais? Qual é o limite, né? Então, a gente ainda não tem essa resposta. E eu acho que isso é um X da questão muito importante sobre como a gente se comporta no final. Mas eu até... Pode falar. Só porque isso me levou a um ponto, peço desculpas pela interrupção, isso me levou a um ponto bem interessante, que me parece que nas redes sociais a gente está migrando para a necessidade de construir um novo contrato social. As regras não estão claras, a gente não sabe ainda como pisar. Tudo bem, se você perguntar assim, o grande dilema do bom senso é que todo mundo acha que tem, né? Mas aí, normalmente, as pessoas não têm na medida certa. Então, você fala, você tem bom senso para usar essa ferramenta aqui? O cara diz, claro. Meia hora depois, o cara está xingando alguém por um motivo que não faz o menor sentido, né? E que ele não faria na rua. Então, me parece que uma sociedade como a brasileira e outras sociedades também vão ter que avançar no sentido de construírem uma pactuação social para as redes. Agora, o grande dilema aí, se você me permite, que foi o ponto que me chamou muita atenção, e se você chega numa situação em que você diz, fulano não pode entrar, fulano não pode postar, né? Tem dois efeitos. Um efeito é você passa uma mensagem hiperautoritária, e que talvez seja uma saída, não sei. E, de outro lado, você pode criar uma segmentação de redes, que é um fenômeno que já começa a acontecer, né? Os indivíduos estão usando redes onde eles só conversam com as bolhas. E aí você agrava um fenômeno que eu falei no meu argumento anterior, que é as pessoas não se reconhecem como pessoas, só dentro daquela bolha. E esse é o receituário da anomia social, né? Você cria um processo de degradação onde o outro não reconhece a existência, o direito do outro de fala, o direito do outro de existência. E eu acho que
essa travessia de aprendizado vai ser muito complicada nos próximos anos, é uma variável de risco muito importante. E acho que o Creomar trouxe um ponto, só complementando rapidamente, que eu acho que é muito importante também da gente pensar, que é a agilidade que tem de tudo. Hoje é tudo muito importante, amanhã já não é. As pessoas têm uma memória muito curta quando se trata de internet. As pessoas, e hoje, principalmente os influenciadores digitais, eles acham que eles podem cometer o erro deles ali. E aí eu não estou aqui para julgar se eles estão certo ou errado, tá? Assim, só trazendo aqui que eles erram, eles desaparecem por um tempo e voltam pedindo desculpa, falando que eles refletiram sobre isso. Cara, realmente, assim, e aí também tem um outro ponto que também eu acho que é muito importante, que é impunar a gente não punir os seguidores, os clientes, quem sejam. Então, vou trazer aqui um exemplo que está muito em alta também, que foi a Juliana Paz, né, nesses últimos dias, que ela se pronunciou ali, e eu vi uma comoção na internet gigantesca. E eu falei, cara, eu vou assistir esse vídeo da Juliana Paz para entender o porquê que as pessoas estão ali se comovendo tanto. E aí é o ponto, né? As pessoas pediram tanto para ela se posicionar. E aí, quando ela se posicionou, virou aquilo tudo, né? E eu acho que é muito isso das empresas também, né? Principalmente aqui por conta um pouco da minha trajetória, que eu vejo. As pessoas pedem muito para as empresas se posicionarem, mas quando elas se posicionam, falam assim, ué, mas por que você está se posicionando, né? Então, eu acho que tem muito esse efeito das pessoas pedirem muito e não necessariamente, se não é do jeito que elas querem, elas já ficam ali meio bravas, né? E aí tem essa revolta muito grande. Então, eu acho que a falta de punição, essa legislação, ela vai ser mudada. Eu estou vendo já muita coisa acontecendo na legislação por conta disso, não só na legislação, mas até mesmo na parte de aprendizado. Eu vejo principalmente ali na minha formação de relações públicas, os cursos se atualizando muito, porque tem que adicionar ali uma matéria específica de redes sociais, uma matéria específica de influenciadores digitais, porque isso está ganhando cada vez mais força, gente. A gente está falando, por exemplo, semana passada, uma empresa tão consolidada como a Coca-Cola ter perdido bilhões de reais por conta do Cristiano Ronaldo, entre aspas. Acredito que não foi a única coisa, né? Mas um movimento do Cristiano Ronaldo, que hoje é a pessoa com mais seguidor no Instagram, ele bateu acho que 300 bilhões esse final de semana de seguidores, ele se torna uma peça tão fundamental ali para vendas de uma das empresas mais consolidadas no mundo, né? Não estou falando do Brasil, falando de uma empresa que, cara, você pode falar em qualquer língua que as pessoas vão conhecer. Então, a gente ainda não sabe lidar com a influência dessas pessoas. A gente não sabe lidar com a influência de uma palavra, de um ato, de um pronunciamento, seja em redes sociais, seja no âmbito físico mesmo, né? Mas que tem uma repercussão nas redes sociais muito forte e os impactos são gigantescos, né? Só para contextualizar o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo, né? Ele foi fazer uma conferência, né, com a imprensa e tinha uma Coca-Cola na frente dele, ele foi lá e tirou a Coca-Cola. Esse único movimento dele tirar a Coca-Cola da frente dele custou milhões de dólares para a Coca-Cola. A gente fala muito da força da internet durante a Primavera Árabe. Vou até pedir para o Creomar contextualizar a gente sobre isso. Acho que primeiro nos Estados Unidos, ali em 2008, na eleição com Obama, mas logo no início da década passada, a gente também teve a Primavera Árabe acontecendo, que demandou muito das redes sociais. E aí, fazendo um paralelo com o Brasil, quando que essa ideia começou a ganhar mais força por aqui? Ana, obrigado pela parte. É interessante isso, né? Porque quando eu estava estudando para a nossa conversa aqui, eu me lembrei exatamente do impacto do Twitter na Primavera Árabe, em específico no Egito, né? Tanto que um dos primeiros atos do governo egípcio, quando os protestos explodiram na Praça Tahrir, foi prender um dos principais executivos do Twitter no Egito, né? E esse cara ficou preso um tempão, assim. E ali depois as coisas foram acontecendo, teve uma eleição, depois tudo reverteu, né? E isso foi espocando no mundo árabe, mas a gente teve experimentos interessantes. Por exemplo, a Tunísia conseguiu construir um regime que é uma democracia, assim,
É uma democracia consolidada? Não, democracias consolidadas são prédios difíceis, né? Democracia é um exercício de crença. Você tem que ir todo dia lá na capelinha e dizer, olha, democracia, eu acredito em você, né? E isso é um exercício coletivo. Mas me parece que o grande ponto, quando a gente fala desse impacto dos movimentos baseados em rede, é que eles tiraram do jogo, ou pelo menos diminuíram o papel no jogo de alguns elementos tradicionais da política, né? Estou falando em específico de partidos políticos tradicionais, por exemplo. Se nós pegarmos as manifestações que sucederam a eleição do Trump nos Estados Unidos em 2016, essas manifestações não foram feitas pelo Partido Democrata. Essas manifestações foram feitas por indivíduos que, muito ao contrário, eles não tinham nem votado, mas eles não concordavam com o resultado da eleição, eles se articularam pelas redes sociais e assim o fizeram. A Primavera Árabe é a mesma coisa, né? Os indivíduos usaram o SMS, usavam o Twitter e começaram a questionar, tudo aquilo começando com o indivíduo tacando fogo no próprio corpo em uma feira, porque o preço dos alimentos estava muito caro, o cara tinha uma barraquinha, as autoridades vão lá, fecham a barraquinha do cara que era ilegal, o cara taca fogo no corpo, isso explode um movimento de indignação acerca dos governos estabelecidos em todo mundo, em todo o Oriente Médio. E aí me parece que esse é um ponto muito interessante para a gente pensar, que é qual é o estopim, né? Então, e aí, quando a gente vai pensando no estopim e pensa, por exemplo, na lógica de governos que chegaram ao poder usando massivamente as redes sociais, a gente pode pensar que tem um estopim para ascensão, mas pode ter um estopim para derrocada, né? Em específico, por exemplo, o estopim do governo do presidente Bolsonaro foi, sem sombra de dúvida, um infeliz atentado que ele sofreu durante a campanha eleitoral. Aquilo alavancou a campanha e gerou um fluxo de dados na internet que auxiliou a campanha. O Brasil é a nação do WhatsApp, né? Todo mundo usa o WhatsApp. Então, isso foi gerando, fomentando, criando e gerou um processo. Agora, a gente não sabe, por exemplo, se outras ações geram estopins de degradação. Por exemplo, o falecimento do ator Paulo Gustavo foi um momento de reversão nas redes, contrariamente ao presidente Bolsonaro, que era um indivíduo mega carismático, um indivíduo que se envolveu financeiramente para tentar salvar as vidas de pessoas durante a pandemia. Isso quer dizer, Paulo Gustavo fez doações vultosas do seu próprio patrimônio para hospitais, para aquisição de oxigênio, pedia para as pessoas que podiam ficar em casa, doou alimentos, fez tudo o que podia. Foi acometido pela doença, infelizmente faleceu depois de uma luta muito grande. Isso gera elementos de comoção que aí volta no conceito do efeito manada, que a Júlia e a Amanda tinham muito bem trabalhado, que é, a gente não sabe, a gente não consegue prever claramente aquilo que vai gerar empatia nas pessoas para elas, cara, agora não dá mais, chega, né? E a gente tem visto isso agora com o surgimento de protestos contra o presidente. E aí o simbólico joga muito nessas questões, né? E o simbólico joga muito nessas questões aqui, o simbólico joga muito nessas questões no Oriente Médio, o simbólico joga muito nessas questões em qualquer lugar. Onde você tiver um ato, um símbolo, uma ação que gere uma comoção generalizada, isso vai gerar um impacto muito grande, e aí é a hora que atores tradicionais, os governos, perdem o controle do processo político como um todo. Sim, você falando, né, sobre a questão do WhatsApp, eu vi um dado de que 79% dos brasileiros de uma pesquisa responderam que se informam pelo WhatsApp. Então, você vê o peso, né, influência, imagina, né, tipo, metade das pessoas responderam, a outra metade, a outra parte que era pela televisão, mas o WhatsApp, ele ocupou, né, e você lembrou a campanha do Bolsonaro, e o WhatsApp foi um grande instrumento, né, durante a trajetória dele rumo à eleição e acabou culminando em 2018 na eleição dele. E aí a gente tem Só te interrompendo um minutinho, Amanda, e aí eu acho que a gente tem outro ponto também, que são os veículos de comunicação mesmo, né, os jornais e tudo mais, tem as manchetes também muito sensacionalistas. Então a gente junta já pessoas que se informam por WhatsApp com manchetes, títulos de matérias muito sensacionalistas. A pessoa não termina de ler a matéria, as pessoas não vão a fundo para a informação. Lendo a manchete, só compartilha. Exatamente, aí fica esse compartilhamento em rede que é massivo, de necessariamente só pessoas que estão replicando a matéria, né? Tipo, bateu recorde, bateu... Mas o quê? Recorde do quê? Como?
ninguém vai a fundo, né? Então, acho que junta ali o WhatsApp, que é uma ferramenta muito fácil, com acesso ali, como você falou, 79% já da população. Cara, e também a gente tá falando de todas as idades, né? Tem minha avó de 70 e poucos anos que usa o WhatsApp para ficar passando ali as correntes e a imagem de bom dia, até uma criança que fica ali mandando os emojizinhos, né? Então, é uma ferramenta muito usada. Então, junta ali esses dois pontos e a gente tem essa replicação aí massiva dessas matérias. Só aproveitando, Júlia, para você dar continuidade aí à sua colocação, queria saber o que você acha. A gente ouve muitas críticas, né, aos chamados militantes da internet, né? Então, as pessoas que têm essa pecha, né, de que só compartilha, passa coisa para frente, até emite suas opiniões políticas nas suas redes sociais. Depois quero que o Creomar também comente um pouco sobre você. O que você acha, né, dessa incoerência? Se dá para construir realmente uma atuação, ativismo político somente na internet? Se existe uma incoerência em estar só nas redes e não ter uma atuação na prática, na vida real? O que você acha sobre tudo isso? Eu acho que a gente tem dois pontos aqui, Amanda, tá? O primeiro eu acredito que sim, dá para você ter, sim, um ativismo digital muito grande, só que eu acho que não necessariamente vai movimentar e mexer os ponteiros quando a gente fala de política, tá? Em alguns motivos. Eu acho que, por exemplo, o Bolsonaro é uma pessoa que fala muito isso, né? Tem umas pessoas postando ali, né? Tem umas pessoas falando mal de mim. E aí, quando a gente teve ali o movimento do dia 29 de maio, que reuniu ali milhões de pessoas na rua, a gente tem algo que é tangível para as pessoas, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença. É algo que dá para tirar uma foto e passar no jornal e realmente as pessoas baterem e ver. Não é tipo assim, tem 30 milhões de pessoas usando a hashtag, você não consegue tangibilizar essas 30 milhões de pessoas, né? Não fica tão factível. Então, eu acho que esse é um grande diferencial, tá? E aí, mas eu acho que as coisas se unem muito, né? Então, quando teve ali o movimento do dia 29 de maio, além das ruas estarem bem lotadas, pelo menos ali pelo que eu vi, tinha muita gente postando, tanto quanto dia, tanto várias frases ali para apoiar quem estava na rua e tudo mais, né? Só que eu acho que tem um outro ponto muito importante também para a gente citar aqui, que é a hipocrisia, né? Que aí eu acho que entra também no ponto ali da lei, das pessoas não... As pessoas acham que estão ali num bonequinho, né? Que o Creomar disse, é um íconezinho, e as pessoas falam o que elas querem, não necessariamente é o que elas estão fazendo no final do dia, né? Eu acho que a gente teve ali o caso... da própria Ludmilla, né? Acho que para exemplificar um pouco do que eu estou querendo trazer. Quando o Paulo Gustavo faleceu, a Ludmilla veio ali, se posicionou contra o Bolsonaro, pedindo para as pessoas ficarem em casa, teve esse movimento muito grande, e aí 2 dias depois, no final de semana, ela estava numa festa clandestina no Copacabana Palace, né? Então, assim, na internet é muito fácil você não estar ali naquela linha tênue de você seguir um padrão, né? Você escorrega muito fácil. E aí que vem aquele outro ponto que eu te falei, né? Aí a pessoa some e depois vem pedindo desculpa. Mas eu acho que é muito difícil você se manter numa linha coerente nas redes sociais, você escorrega muito fácil, tá? Então, acho que esse é outro ponto. É muito fácil você postar que você tá triste pelo Paulo Gustavo, você postar um fora Bolsonaro, um fora Lula, o que seja, só que você não faz nada, você tá ali no sofá da sua casa sentado, só mandando ali, igual o Zap, né? Só compartilhando. Então, eu acho que dá sim, só que você tem... exige uma coerência muito grande, essa é a minha visão ali. E eu acho que quando a gente une os dois, eu acho que é o combo perfeito, né? Porque a gente tangibiliza, principalmente para essas pessoas que são... talvez um pouco mais idosos, que não veem tanto a internet, e também para essas pessoas que não acreditam muito na força da internet, né? Quando a gente vê a rua, tangibiliza um pouco melhor tudo isso que a gente fala. Quer comentar, Creomar? Olha, eu quero. Eu achei Por favor. muito boa. Eu achei muito boa essa ideia de que esse insight que a Júlia teve, de que as coisas são correlacionadas, né?
Isso quer dizer, o fluxo da internet importa, e o fluxo da internet é um dos determinantes de uma corrida eleitoral, mas ele não é o único determinante da corrida eleitoral, né? E aí, nesse aspecto, vale usar como exemplo a própria mudança de comportamento do grupo político do presidente da República, né? Bolsonaro faz campanha desde o primeiro dia de mandato. E no início, se a gente for fazer um exercício de memória, aqueles que forem nos ouvir depois, como era a ideia das manifestações? De tempos em tempos, o governo ativava um chamamento, né? Apoiadores do governo ativavam um chamamento, e todo mundo, os apoiadores, iam para várias capitais para fazer demonstrações de apoio ao presidente e de repúdio às instituições. E isso funcionou assim até que o modelo desgastou. E desgastou porque o governo não estava conseguindo entregar, as pessoas param de se engajar. Todo governo é assim. Geladeira vazia, governo sem voto. Essa é a regra, né? Quando esse modelo esvaziou, o governo inventou um novo modelo, né? Ele persiste ainda. Isso quer dizer, se você for trabalhar em termos de média, um perfil de apoio ao presidente Bolsonaro posta entre 6 e 8 vezes mais do que um perfil que seja contrário ao presidente, né? O que o governo passou a fazer? Ele não abandonou a rua, só que ele passou a trabalhar na ideia de um novo simbólico, né? O simbólico é o presidente em uma motocicleta e os apoiadores em outras motocicletas. E você faz espaçado para você ter tempo de organizar a geografia do evento, a geografia do protesto, né? Eu tô vendo a Ana grita muito mais, né? E aí você tem uma ideia de que essa simbologia do, olha, nós estamos aqui e nós somos o governo e nós estamos com o presidente, isso grita e isso é um complemento ao fluxo de dados da internet. E aí me parece que o governo achou, em termos de leitura, o governo achou que a oposição não queria para a rua. E aí, em algum momento, os movimentos da sociedade civil, e assim, as duas primeiras manifestações são muito mais de movimentos da sociedade civil do que de partidos mesmo. Tem gente levando a bandeira, as pessoas podem levar a bandeira partidária, não é um problema, né? Democracia é isso. Mas essa organização que se pautou na internet, ela disse, não, a gente vai para a rua também, né? E a gente não vai para a rua para defender um candidato, a gente vai para a rua para dizer que a gente não quer esse candidato. E aí isso muda a lógica do jogo, porque aí tira do presidente, por exemplo, a Júlia usou uma frase muito boa, quando ele disse, tem umas pessoas aí postando. Ele pode dizer que tem umas pessoas postando e agir com desdém quando não tem ninguém na rua. Agora, quando você tem 9 quarteirões da Paulista ocupados, você tem que mudar o locus de narrativa. Aí você vai para outra coisa, você vai para o confronto com alguém, que é o processo típico do presidente, né? Tem uma notícia ruim, você arranja uma treta e o fluxo de redes muda. Se alguém aí não for de Brasília, treta é sinônimo de confusão, tá? Que eu sou de Brasília, então usei uma expressão bem regional. Sim, você arranja uma confusão com alguém e essa confusão faz com que o fluxo de redes vá, né? Nesse exato momento que a gente está gravando aqui, tem alguma confusão gerada para mudar o fluxo de rede. Então, assim, essa é uma dinâmica de diversionismo que não foi inventada pelo presidente da República, nem por seu grupo, mas que é muito bem usada e que encaixa muito bem na lógica das redes sociais hoje, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Vou agora partir para a nossa última pergunta. Adorei esse papo. Eu adoro quando a gente consegue encontrar temas. Óbvio que o nosso podcast fala com pessoas dentro e fora da comunidade, que eu acho isso incrível, que a gente é abordado, eu, Anitta, Amanda, somos abordadas por gente dentro e fora da comunidade judaica, mas eu adoro também quando a gente consegue sair da bolha da comunidade judaica e ver também o quanto isso impacta aqui do nosso lado, dentro da nossa bolha, né? É um processo dentro para fora, fora para dentro, e é bem interessante a gente estar discutindo isso. E aí a minha última pergunta aqui para a gente fechar toda a nossa conversa é como que a gente lida com o excesso de informação hoje, fake news e todo o imediatismo, né, do mundo virtual pelo qual a gente tem passado. E aí aqui é a pergunta de $1 milhão que eu vou dar para vocês, que é: vocês acham que é possível ficar completamente alheio hoje às redes sociais? Vou pedir para o Creomar começar e depois a gente fecha com a Júlia. Eu achei legal, bem legal, começar por mim aqui. Tô brincando. Então, primeiro, então, eu tenho tentado fazer, falando de uma experiência muito pessoal, tá, Ana? Eu tenho tentado fazer algumas horas de detox de celular, tá? Isso foi fruto de uma conversa, inclusive, com a minha mulher. Ela virou e falou, você usa o celular demais. Aí eu falei, eita, né? Então eu peguei e agora eu tento fazer uns períodos, assim, que eu não uso, que eu deixo de lado,
né? Uma horinha, outra. Mas, por exemplo, na minha atividade profissional é muito difícil, né? Muito difícil ficar ali ao debate, acaba sendo um instrumento de trabalho. Mas eu vou alavancar minha resposta também na expressão da Júlia na hora que você fez a pergunta. Porque quando você fez a pergunta, a Júlia já baixou, mexeu a cabeça fazendo assim, tipo, um não. E eu espero que ela não mude na hora que ela for fazer a resposta, porque senão eu vou ter muito problema, eu vou pedir para regravar outra resposta. Mas eu creio que é muito difícil, né? Porque o nível de interação, usando aí uma brincadeira do Asimov, que eu gostava muito de ler quando era mais jovem, o nível de interação homem, mulher, máquina, ou vou refazer a frase, porque esse é um podcast feito por mulheres, o nível de interação mulher, máquina, homem, máquina, é cada vez mais intenso, né? Assim, a gente está aqui gravando, eu estou usando meu celular, eu tenho um outro gadget que tá no meu pulso, é muito complicado. Então, e nós somos privilegiados, às vezes a gente pode dar uma desconectada, mas e as pessoas que não podem, né? Isso é um grande dilema. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito, eu acho que esse é um ponto importante, a gente tem que trabalhar muito na construção de um contrato social, né? Do que envolve o uso, uma espécie de etiqueta do uso das redes. Eu acho que esse é o ponto. E essa etiqueta tem muito mais a ver com conteúdo, Ana, na minha opinião, falando que você tratou muito bem da questão das fake news, né? Fake news é um nome chique para mentira, né, gente? Então, assim, a gente precisa fazer essa etiqueta, esse contrato social que construa uma etiqueta do uso das redes. Creio que esse talvez seja o grande dilema. Mas é isso, passar aqui para a Júlia, que ela com certeza vai mandar muito melhor do que eu aqui. Claro que não. Eu fiz um não aqui tão assíduo, porque hoje praticamente tudo, assim, né? Não tudo, mas a grande maioria das coisas estão nas redes sociais, né? Hoje a gente vê muita coisa lançando antes, por exemplo, num Twitter do que necessariamente até no próprio jornal, né? Então a gente vê as informações sendo passadas ali muito rápidas, né? Então, trazer até exemplos, né? Não lembro exatamente o ano, mas teve um ano que o WhatsApp parou por algumas horas, né? O número de pessoas que baixaram outros aplicativos como o Telegram... Foi o caos na Terra. Foi o caos na Terra. E hoje, assim, cara, se eu fico sem o meu celular, eu não consigo trabalhar. Óbvio, eu trabalho com redes sociais, então é um pouquinho mais difícil até. Mas até para me comunicar com as pessoas. Esses dias o meu carregador quebrou, e aí eu liguei para o meu chefe e falei, cara, eu estou indo no shopping comprar, porque eu tenho 5% de bateria, vou ficar sem, e eu não consigo falar com você, né? E assim, hoje o WhatsApp é muito mais fácil do que até um próprio e-mail, até um próprio qualquer outra coisa, né? Então eu acho muito difícil. Eu acho que as redes sociais também, a gente falou de muita coisa ruim, né? Mas também teve muita coisa boa que trouxe, tem uma globalização, a gente, nessa última eleição ali do Biden, né, a gente, pelo menos assim, a gente viu as pessoas explicando muito como funciona ali as eleições nos Estados Unidos, que é muito diferente das eleições aqui do Brasil, desculpa. Então, eu acho que tem esse outro lado muito legal, né, da gente conhecer outras culturas, da gente conhecer outras coisas, os podcasts que estamos até aqui gravando mas vem ganhando uma força muito legal, a gente ouvir pessoas que normalmente a gente não iria ouvir, né, de um jeito tão informal, eu acho que tem uma beleza muito grande aqui nas redes sociais, o que realmente é triste assim, é a forma que as pessoas usam, então a disseminação ali de fake news, essa obesidade informacional que é muito grande, é muita informação e tem uma hora que a sua cabeça vai travar, porque você não sabe, você tem que acompanhar o dólar, você tem que acompanhar a bolsa, você tem que acompanhar ali o caso da Juliana Paz, que a gente comentou, o Cristiano Ronaldo, é muita coisa. E se você, às vezes, sente um pouquinho, não vou deixar isso de lado, aí você está numa roda de amigos virtuais hoje em dia, você se sente fora, tipo, nossa, cara, eu não tô sabendo dessa, eu tô por fora, e aí vem o FOMO, e aí você fica com aquela ansiedade, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo, né, a gente não tem muito esse comportamento, essa troca, né, de conexão com as pessoas presencialmente, então...
se você não está nas redes sociais, onde você está hoje, né? Onde você está vendo essas informações? Então, eu acho que tem esse ponto, sim. Eu acho que a gente precisa... Eu acredito, tá? Que quando a gente voltar ali para o mundo físico, que a gente poder conviver um pouco com o outro, as redes sociais não vão perder o poder, mas acho que as pessoas vão ficar um pouquinho mais ali de fora. Mas eu acho que as redes sociais vão estar sempre presentes, a internet vai estar sempre presente, e a gente só tem que saber lidar ali, né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Eu acho que essas discussões também são muito fundamentais para a gente ter, porque é isso, né? A gente está falando desde do impacto disso para a Primavera Árabe, quanto para ali um post sobre qual é o seu mood do dia, né? Então as redes sociais têm ali um impacto muito positivo ali na vida de todo mundo e para a gente trazer informação. Eu acho que isso é o mais legal e que a gente deveria apostar. É a internet pro conhecimento, a internet para a gente, no final do dia ali, né, trazer esse conhecimento global para todo mundo. Sim, muito legal sua fala, Júlia. O Creomar também trouxe colocações muito interessantes. E é isso, né? Antes da pandemia mesmo, né, na roda de amigos, quem não tinha rede social nenhuma era a pessoa estranha, né, excluída. A gente teve essa mudança, assim, né, nos últimos anos. E eu queria agradecer muito a presença de vocês, eu aprendi muito, assim, foi muito importante escutar vocês, e acho que para os nossos ouvintes também vai ser um aprendizado enorme. E é isso, a gente falou hoje com o Creomar de Souza, que é analista político, fundador da consultoria Dharma e professor convidado da Fundação Dom Cabral, e a Júlia Pires, que é especialista em mídias sociais, formada em Relações Públicas pela Casper Libero. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada por compartilhar aí toda a bagagem, um pouco da bagagem de vocês, né, esse assunto, enfim, dava para a gente ficar horas aqui, né, falando sobre 1 milhão de coisas, né, mas a gente acho que encontrou um recorte muito interessante dentro desse tema, e é isso, muito obrigada, serão sempre bem-vindos, foi um prazer falar com vocês. Tchau, pessoal. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite e também parabéns pelo trabalho de vocês, né? Acho que o que eu falei, valeu. Vocês estão usando as redes sociais pelo intuito certo, que é o conhecimento e principalmente esse conhecimento tão importante aqui para a sociedade brasileira, que tem ainda muitos tabus e falta de conhecimento mesmo sobre o tema. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigada pelo papo, pelo convite, foi um prazer. E prazer também te conhecer, Creomar. Acho que a gente tem muitas figurinhas para trocar aí. Acho que é um tema super importante. Gente, eu quero agradecer também, foi uma oportunidade incrível, já segui e acompanhava o trabalho de vocês nas redes, estou muito feliz, acho que foi um momento muito legal. Júlia, quero te agradecer pela troca de conhecimento, Ana, Amanda, obrigado pelo convite, e a gente está sempre aí, aberto sempre para conversar, para conseguir desdobrar coisas legais e fazer boas reflexões sobre aquilo que a gente tem de mais valoroso, né? Que é a nossa liberdade, a nossa capacidade de pensar, de se expressar, e que só a democracia consegue prover isso para a gente. Estou sempre à disposição. Um abraço. Um abraço, tchau, até a próxima. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Anita Efraim e trago para vocês algumas das notícias do mundo judaico. Na última segunda-feira, dia 21 de junho, Israel teve o dia com o maior número de novos contagiados pelo coronavírus nos últimos 2 meses. Foram 125 casos positivos no país. Essa alta acontece em decorrência da variante Delta, originada na Índia, que recentemente chegou a Israel. O diretor-geral do Ministério da Saúde, Chezi Levi, informou à imprensa que atualmente 70% dos novos casos no país são em decorrência dessa nova cepa. As autoridades de saúde também notaram que metade dos contagiados são crianças e 1/3 das pessoas que se contagiaram recentemente estavam vacinadas. A variante Delta tem uma capacidade de contágio mais alta do que qualquer outra variante do coronavírus descoberta até agora. Segundo dados da última segunda-feira, Israel tem 434 casos ativos de coronavírus e 258 pacientes em situação grave. E a próxima notícia é sobre Bibi Netanyahu, que apesar de não ser mais o primeiro-ministro de Israel, ainda não deixou a residência oficial. Esse imbróglio está durando já há algum tempo e só agora o Bibi aceitou deixar a casa onde ele mora. Mas essa saída não é imediata, ele só vai deixar a residência oficial daqui 3 semanas. Netanyahu e o sucessor dele, o Naftali Bennett,
fizeram um acordo e a casa vai ser liberada no dia 10 de julho, mas até lá não pode ser feito nenhum encontro oficial na casa. Mesmo já fora do cargo, Netanyahu recebeu autoridades na casa oficial do primeiro-ministro de Israel. Na semana passada, ele publicou uma foto com a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, por exemplo. Inclusive, teve até um grupo que chegou a fazer uma petição para que a Suprema Corte de Israel forçasse o Netanyahu a sair da residência oficial. E se você quiser saber mais sobre esse novo governo de Israel, é só você voltar a alguns episódios que a gente explicou tudo aqui no podcast. É isso, pessoal. Até semana que vem.